Já estamos na presença da doutora Vera Ribeiro, que é a nossa psicóloga e sexóloga residente, mas que também é residente no Hospital Santo Luís. Aí é que ela é residente, de Aí facto. é que a podem encontrar. Já viu que os nossos temas dão depois páginas centrais no Correio da Manhã? Está a Já ver? viu? Já viu que está aqui Foi um tema que nós também? debatemos. Também está aqui uma coluna Não tinha visto, sua. ainda não tinha visto Não, lá. ainda não tinha visto. Tá, na fotografia não está muito favorecida, mas também não fiquei muito foi bem. melhor que tenta que conseguimos. Portanto, E já foi com muito sabem Photoshop. que ao comprar o Correio da Manhã de hoje, tem aqui pormenores mais detalhados sobre o nosso tema da semana passada, masturbação, sim ou não, e quais os benefícios da masturbação. Sobretudo tirar as dores de cabeça, para além da atividade sexual Estas mais completa. endorfinas. Outra. Muito bem. Pronto, muito bem. Ora bem, hoje Está vamos falar aqui, sobre aqui está. um tema Obrigada. muitíssimo importante. Dizer que a doutora Vera enviou-nos umas fotografias que nós, que eram bem representativas e deviam ser mostradas, achámos foi que neste horário podiam chocar. Sim. Chocar não pelo facto de serem pelinhas e pipis, não era nada disso. Chocar porque, de facto, estas doenças sexualmente transmissíveis fazem com que os órgãos genitais fiquem absolutamente... Eu imaginei-me a tomar o pequeno almoço e olhar para aquilo, quer dizer, não dava, não é? Não combinava. Porque ficam coisas horrorosas. Ficam coisas horrorosas, não é? Eu tinha lá uma piloca cheia de couve-flores, que era uma coisa inacreditável. Pareciam couve-flores, não é? Picos pequeninos. São condilomas. São condilomas. Condilomas. Meu Deus do céu. Condilomas. Ora bem, portanto, como é que vamos lá, até porque há vários mitos, às vezes há depois discussões entre os casais com determinado tipo de doenças sexualmente transmissíveis, que umas podem de facto ser transmissíveis através do sexo, mas qual é a origem para a doença aparecer? Tem que haver sempre ali um primeiro momento. É assim, Nem sempre tem a ver com sexo, não é? claro, o HPV tem mais O que é ou o menos HPV? É o papiloma. vírus do papiloma humano. Sim. Ok, pois, tenho que explicar, obviamente. Tem mais de 600 variantes o vírus. Portanto, nem tudo se contagia sexualmente. Isso não quer dizer, é impossível estarmos aqui a fazer esta ligação. Há O vírus do papiloma humano que está depois na origem do cancro do colo do útero. Exatamente. Que é muito falado, felizmente, hoje em dia, porque durante muitos anos não se falou nele, e agora é muito falado e há até vacina preventiva. Mas já lá vamos. Exatamente, Portanto, há muitas formas de chegar lá, é isso? Sim, sim, O sim. papiloma. O papiloma, lá está, o Aparece papiloma vírus, existem pelo menos 4 tipos que podem degenerar em situações cancerígenas. Daí falarmos do cancro do colo do útero ou verrugas que aparecem a nível dos genitais. E o No homem e na papiloma, mulher. só as mulheres é que têm ou podem ter mulheres e homens? Não, mulheres e homens. Mulheres e Portanto, homens. pode-se manifestar nos genitais, na parte da genital externa, que é o que estava a falar do efeito couve-flor. Fui. Pronto. Pode Que é? manifestar quer no homem, no pênis, quer na mulher, na vagina, é isso? No ânus também, portanto, não tem que ser necessariamente só. É nos sempre uma genitais, no ânus, sim. Tem um aspecto que começa com uma pequena verrugazita, Sim. se não for tratada, se não for eliminada, porque o tratamento é eliminar a verruga, portanto, o vírus mantém-se no corpo, não é? Mas se não for eliminado numa fase inicial, começa a crescer e parece uma couve-flor. Portanto, é o efeito de couve-flor. Obviamente que quando chegamos ao efeito couve-flor, estamos a falar provavelmente de uma situação já prolongada e provavelmente cancerígena. É esse o cuidado que se tem que ter. O colo do útero é uma situação que não é visível, portanto, ou causa algum desconforto durante a relação sexual por parte da mulher, ou a mulher vai ao ginecologista e existe então esta detecção. E que Portanto, o testa-se- cancro do colo do útero, desculpa, não tem nenhum corrimento, não tem nenhuma manifestação externa associada, porque há muitas doenças na mulher, sexualmente transmissíveis, que têm depois o chamado corrimento vaginal, que é um indicador, que é um sinal. Exatamente. Não Neste tem. caso, não, é uma lesão. Neste caso é uma lesão no colo do útero, é uma ferida que provoca dor durante as relações sexuais. Muito bem. Pronto. E isso pode-se fazer, diagnosticar? As pessoas fazem análises para irem ver se têm esse dinheiro? Esse é um problema que, para mim, acho que é um problema que, no caso dos homens, não há facilidade desse diagnóstico. Portanto, os homens são portadores, transmitem o vírus, mas não têm forma de saber que o têm. São poucos os médicos especialistas, neste caso urologistas, que eventualmente fazem um exame que é feito às mulheres, no caso da detecção, que é chamado Papa Nicolau, não é? Que a mulher Lá faz, está o Papa Nicolau. que no homem poderá ser feito através da uretra. Portanto, a recolha da amostra através da uretra. É um Que exame coisa tão boa! doloroso. Doloroso! Doloroso. Fónix, ponha doloroso nisso. Eu disse alguma coisa. Muito Por acaso doloroso, disse- muito doloroso, com certeza absoluta. Porque na mulher, Papa Nicolau é uma coisa simples.
Sim, não é agradável, mas é simples. Não é? hábito, Não um é hábito que a agradável, mulher não. vai Como é ter. que se faz a Papa Nicolau? Explica-me, É faz com o favor. bico de pato, não é? Sim. É. Quer dizer, no caso da mulher, portanto, está em posição, perna aberta, não é? O clínico vai tentar recolher uma amostra dentro da vagina, nomeadamente no corrimento, lá no fundo, no colo do útero, retira uma amostra. Isso vai para a análise e depois Mas dá a positivo parte, ou não. a parte delicada Mas é aquilo aquela que é- penetração sim, do bico sim. de pato, Sim. que é muito desagradável pelo contacto. É um contacto desagradável, percebes? E até é muito doloroso, até porque a mulher, naquela altura em que está a fazer o exame, está contraída. Mas claro. Portanto, E esses e tensores. o facto de estar contraída não ajuda, Não com ajuda, certeza, nunca. ao exame. Isso, mas é que é obrigatório fazer. Mas nas meninas de 10, 11, 12, 13, 14 anos também se faz assim? Ou é a vacina não. que se usa? Não, a vacina sim, só a vacina como prevenção. Isso também não é feito assim há muito tempo, não é? Mas Há todas as poucos meninas anos. devem fazer. Sim, faz parte do plano de vacinação nacional, é gratuito, nessa faixa etária, a partir dos 10 anos, que é obrigatório fazer, não é, como prevenção. No caso dos homens, não há essa prevenção cá em Portugal. Há outros países que já começam a adotar a mesma vacina que é feita para as meninas, nos rapazes, como prevenção. Aqui ainda não está a ser feito isso. Mas pronto, há uma evolução nítida na Exatamente. prevenção Sim, do sim, cancro sim. do colo do útero. Isso eu não tenho a mínima dúvida das campanhas que têm sido Mais feitas. doenças sexualmente transmissíveis. Mais comuns, as coisas mais comuns. É assim, temos a sífilis e a gonorreia, que são duas doenças que são... É uma bactéria que provoca este tipo de doença. Infelizmente, a sífilis está a aparecer um pouco mais. São duas doenças um bocado antigas. São doenças que foram Sabes até que controladas... estavas- Quando era Quinta. puto, lembro-me que nos metiam medo com uma doença, que eu não sei qual era, não me lembro, até porque já foi há muitos anos, que era uma coisa em que ficávamos com as pialinhas inchadas e cheias de pus e depois tinha que se dar uma martelada. Vocês nunca ouviram falar disso? Era o que é isso? Assim, a gonorreia faz com que, portanto, incida muito mais infecção na parte da uretra e existe este corrimento amarelado, tipo, pronto, é saída de pus. Isso é não gonorreia. Gonorreia, sim. Os homens que se coçam muito, peço desculpa pela pergunta. Isso é snooker de bolso, não tem nada a ver, mulher. Isso é outra Espera, coisa. deixa-me explicar. Não. Eu vejo de forma recorrente. É outra questão. Não, pode não ser. O homem tem tendência, muitas vezes, a estar a coçar as suas partes mais íntimas por cima das calças, ou até quando ninguém está a ver. Pode ser portador de uma doença nada a ver. sexualmente transmissível? Pode ser um incómodo, sim, Isso é pode ser que uma... comichão. Sim, então e porquê é que coça se não tem que mexer? Olha, eu dou-lhe um exemplo. Eu vou-lhe explicar, a doutora, desculpe, faz conta que a doutora não está aqui. Mas nós temos uma coisa que muitas vezes incomoda, não é? Que é, às vezes, o posicionamento de toda a zona genitália, Sim. não é? Entenda-se os testículos e o pénis, às vezes não está bem acomodado. Certo. É uma coisa, não estou a brincar, é uma coisa que Acredito incomoda. Às nisso. vezes, em determinadas posições, ou está a trilhar e tal, e a malta muda de posição, ou dá um toquezinho. Mas ou, isso ou é lá está lá. diferente daquilo Não, que eu não, estou mas a é isso dizer. que às vezes acontece. Aquilo que eu estou a dizer Porque é uma a menina prática nota- reiterada que eu vejo a alguns homens que muitas vezes, sistematicamente, se coçam. Isso aí pode ser uma manifestação de uma doença. Sim, Mas não é a maior parte, não é? provocado por um fungo, poderá ser. Por exemplo, a Mas a maior parte candidíase... não é. A maior parte é um hábito que o homem tem, é Sim, horrível. claro, sim, é igual podemos estar a a fazer- escarrar para o chão, para mim, vai dar o mesmo. Não é? Acho Sim. horrível isso, Sim. horrível. Os homens Pode estão não ali a ser, pode não ajeitar-se. ser. Acho A horrível. pergunta Pode não aqui é ser. se poderá ser. Poderá ser. Poderá no ser. caso da candidíase, na mulher também cria esse desconforto. Não é? Uma comichão muito intensa da parte interior, do introito vaginal, e no caso do homem é a parte exterior. Portanto, e aí sim, se estiver perante uma situação fúngica, dará alguma comichão e poderá haver esse contacto. Agora, o que acontece é, e é isto é que eu acho que é importante, passarmos lá para casa, tem muito a ver com os casais, às vezes discutem por causa disto. Dou-lhe um exemplo. Herpes. Eu, por exemplo, tenho herpes, mas só tive herpes tarde. O meu herpes aparece no queixo, não me aparece nos lábios, ainda bem, eu até prefiro no queixo, e eu mato logo, porque como aquilo são aquelas bolhinhas, não é? Sim. Eu agarro em álcool, que ali a queimar aquilo, deixo de ter herpes, passo a ter uma ferida. Mas pronto, eu quero acabar logo com aquilo no primeiro dia. Mas o herpes é uma coisa que, aquilo que me dizem, é que todos nós somos possuidores de herpes, não é? Há pessoas em que se manifesta, há pessoas em que não se manifesta. E depois, aqueles que se manifestam muitas vezes têm a ver com o sol, com o excesso de cansaço, com as defesas do corpo estarem mais em baixo. Bem, há uma série de fatores que podem levar a despoltar uma crise de herpes. Mas muitos casais, porque acham logo que aquilo é uma coisa que foi transmitida por alguém. Exatamente. E foi ou não? É mito.
Assim, poderá ser, mas sim, pelo beijo, por exemplo, tens, isso foi alguém que te pegou, por beijo. Sim. Desde cedo também se ouve que poderá ser de estar a beber de um copo infectado. Não tem, é mesmo uma coisa que se propaga. Não pode surgir do sexo oral? Também. Através do sexo oral? Sim. Antigamente falava-se pode ser transmitido por falava-se muito da diferença do herpes 1 e o herpes 2, o herpes labial e o herpes genital. Hoje em dia já não há essa diferenciação, porque um pode transmitir para o outro. Certo. Portanto, não é uma coisa isolada do género o labial só se passa entre lábios e o genital só entre genitais, não. O labial pode passar para o genital. Exatamente. Agora, há uma questão que a mim já me aconteceu e, portanto, estou perfeitamente à vontade para falar sobre isso e vai, de facto, encontrar aquilo que não dizia, das vezes das desconfianças entre casais. De encontro ou encontro? Ao encontro ou de encontro. Não sabia. Facto, era só para perceber se tinhas ao acordo ou ao encontro daquilo que tu há pouco colocavas à doutora Vera. A uma dada altura da minha vida, da minha vida sexual, como qualquer mulher adulta, já foi há fui anos. Também portadora... Ainda dava mais, tinha vida sexual. Com certeza. Já foi Jurássico. E de facto, eu tive uma doença que penso que na altura tinha a ver com tricomonas, coisa desse tipo. E o mais complicado foi que o médico na altura me receitou uns comprimidos para mim, mas também para o meu companheiro. Portanto, isto aqui é profundamente desconfortável para o casal, porque o casal tem que fazer o tratamento em comum e isto leva, de facto, a saber quem pegou a quem. Isto é muito complicado. É muito complicado, mas isso era um bocadinho que eu estava a falar em relação ao HPV, ao vírus do papiloma humano, não é? A mulher vai mais ao médico do que o homem. Sim. A mulher tem mais queixas do que o homem. O homem passa muito mais, às vezes, vírus e fungos que estão adormecidos, portanto não se manifestam e manifestam-se a mulher, portanto a mulher vai ao médico. Pois porque o homem até tem mais facilidade de higienização do que a mulher, a verdade é essa, não é? Pois está bem, mas transmite. Eu percebo muito bem, ok, higiene, está bem, mas o vírus pode estar alojado em si e não ser visível, não é exterior e a higiene é externa. Mas como é que ele cá chegou? Essa é a pergunta. Pois, é a tal história do ovo e da galinha, não é? Mas tem que ter sido apanhado por outro ser humano ou não? Sim, estes vírus sim. Sim. Alguns pode ser por defesas estarem muito baixas e a própria flora vaginal. Certo. Como, por exemplo, a candidíase pode ser manifestação de um antibiótico. Sim, exatamente. Mas depois lá está, estando em ativo, pode transmitir isso ao seu parceiro. Exatamente. A origem é uma, mas depois a transmissão já foi provocada por outra situação. Agora, claro, estando os dois tendo uma relação fixa de parceiro, não é? Que se pensa que é fixa. Que se pensa que é fixa. Quando um vai ao médico, obviamente que esse tratamento é prescrito para os dois. E durante um período tem que ter relações sexuais protegidas, porque mesmo estando os dois a fazer o tratamento, ainda tem o vírus ativo, portanto ainda estão a transmitir, e há tratamentos que não resultam exatamente por causa disto, que estamos a fazer o tratamento, agora não há problema nenhum, estamos só os dois, mas não. O tratamento não é feito como deve de ser, às vezes há aqui uma fase em que as coisas ficam mais, em termos visíveis, melhoram, e depois reincide na situação de fungo. E depois pensam, porque estiveste com alguém, porque eu fiz o tratamento como deve ser e tal. Claro. Portanto, também não podemos ver as coisas exatamente assim, mas há muito esta desconfiança, sim. Por parte destes vírus e da transmissão, quem é que transmitiu quem. Tudo o que tem a ver com o sexo, isso é a maior parte dos casais, infelizmente. Isto é tudo uma patetice. Nós já estamos a falar, na minha opinião, mas isso é uma opinião pessoal, já estamos a falar de casais destruturados, não é? Que é quando já não há essa confiança. Quer dizer, já estamos num caminho muito avançado de coisas más. Não é? Porque, a priori, os casais conversam sobre isso, nem se põe a hipótese de ter estado com A, com B ou com C, não é? Exatamente. Devem ser assim as relações, julgo eu. Sim. Eu acho que numa fase inicial devem fazer, se vão ter uma relação, supostamente só os dois, que não vai haver troca de parceiros nem nada, é fazer um rastreio às doenças sexualmente transmissíveis. No início de uma relação. Exatamente. Se bem, como eu disse há pouco, nem todas as situações dá para o homem rastrear. Portanto, é mais a mulher. Não interessa, fazem os dois, estão os dois bem, ou um está melhor do que o outro, não é? Sim. Portanto, e podem avançar para uma relação sexual desprotegida. O que não quer dizer, por exemplo, a candidíase, que não possa surgir durante esta relação.
Sim. Porque pode ser motivada por outros fatores que não sexuais. Exatamente. E aí, como estamos a falar, situações de antibióticos, a mulher estar a fazer um antibiótico, há uma baixa de imunidade, a flora vaginal é alterada e aí poderá manifestar-se numa candidíase. Não teve Doutora, nada a ver e com no estar com outro caso parceiro. que estamos a voltar agora, e bem, eu acho que nunca se perdeu do one night stand, que é de É a minha próxima facto, pergunta. que é de facto, pronto, mas eu tenho que falar nisto porque naturalmente é uma prática que às vezes acontece. Nunca me aconteceu. One night stand significa ter-se uma relação só com uma pessoa, numa Basicamente, noite. o one night stand e é até- chegar, ver, engatar e Pronto, e até muitas empinar. vezes com alguém que não se conhece bem, não é? Pronto, até sexo por sexo durante uma noite, durante uma ocasião, pronto. O que é que nós podemos fazer Eu desaconselho. porque aquela pessoa, uma das pessoas pode ter qualquer problema, não é? Não se sabe. Temos de tomar algumas precauções, não é verdade? Exatamente. Nomeadamente a parte do sexo oral. Pronto, o sexo de penetração normal, já sabemos que o preservativo é das únicas formas de proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis. Na parte do sexo oral ainda há muitas pessoas que ficam assim um bocado surpreendidas quando nós dizemos que também se transmitem doenças. Isso assusta-me um bocado hoje em dia, de dizer, sim, sério, mas como? Mas não, então, mas isso é só se eu tiver alguma coisa na boca. Quer dizer, a probabilidade de nós sabermos se temos alguma coisa ou não, se temos alguma gengivite ou se temos alguma úlcera, algum corte ou alguma coisa, não vamos. Basta lavar os dentes antes de estar com essa pessoa e depois ter relações dessa forma, sexo oral, para poder estar apto a receber ou a transmitir algum tipo de doença. Claro. E são coisas simples que nós não estamos constantemente a analisar, que é preciso ter cuidado e nós não estamos sempre despertos para isso. E então, trouxe-nos algumas coisas. E então, eu trouxe aqui Trouxe-me isto, eu fiquei com medo. Quer cortar-me alguma coisa? Não. Não sei, trouxe-me isto, eu já... Cortar pode ser só para parar. Entrou-me aqui. Está sempre parado. Entrou-me aqui. Entrou-me aqui. Podia ter lavado a tesoura, caramba. Já não uso a tesoura há quanto tempo? Lá em casa cozinha-se pouco, não é? Já percebi. Pronto, está bem. Próxima vez lava a tesourinha antes de trazer. Também não estava a esperar que fizessem um zoom à tesoura, não é? Mas pronto, também não vamos utilizar as coisas aqui. A tesoura, claro, Não, obviamente agora a tinha que doutora estar minimamente. Agora, e com a elegância que nós reconhecemos sempre à doutora e o facto de estar aqui, isto também tem que ser pedagógico, a doutora vai exemplificar o que é que se pode fazer. Ora, muito bem. Para a proteção de sexo oral. Exatamente. Temos aqui uma luvazinha médica que se pode adquirir no supermercado. Exatamente. Pronto, dá para fazer as limpezas da luvas de casa. palhaço. Ora, se estivermos em casa, muito bem, pode-se utilizar esta luva para sexo oral. Como é que isto é possível? Esta luva é de látex, portanto, como muitos preservativos também são feitos, não é? Ora, muito bem. Eu não sei se o Nuno Graciano quer participar. Eu ajudo. Pronto, Quero. Então vá. Quer que eu é corte mais o quê? jeitoso neste... Sou muito mais jeitoso, não tenho a trabalhos dúvida. manuais. Em todos os trabalhos manuais mesmo. Bem, Digo, queria que cortasse primeiro aqui estes 4 não dedos. se ria, vamos lá. O que é que eu faça? Espera lá. Vamos cortar aqui estes 4 dedos. Estes vão embora. Exatamente, estes vão embora, só os 4. Pronto. Muito bem, não era o outro, já estava lançado. E agora, deixando só aqui o polegar, vai cortar aqui... Assim? Não, aqui assim, ao comprido. Ao Toda comprido. esta Assim, parte. corto-lhe os dedos. Assim, é isto? Não. Coloca aqui assim, exatamente. E agora, Corto? pode ser assim, pode ser. Vamos Pode lá. ser. Vai. Muito bem. Isto era uma luva de látex. Era uma de luva látex e agora ficou assim. Claro que isto com o Nuno Graciano a cortar não ficou perfeito. Vá, diga lá o que quer. Não, deixa Quer mais enquadradinho? Não, normalmente fica esta parte do polegar e não sei onde é que A meio. Isto, diga uma coisa, Fica a meio, neste fica a momento é meio, uma claro. coisa que me entusiasma nada. Não, mas isso é para meter a língua O seu efeito sobre uma luva é deixar isto assim até ao pendurão. Doutora, tinha a minha melhor consideração. Agora o Nuno Graciano vai exemplificar. Colocando a língua aí. Vamos lá, Tens que agora vai enfiar a pegar língua aqui. nesse sítio. Agora sim, Está aqui nas pontas. nas pontas. Exatamente. E vai vais esticar proteger um a tua boca. bocadinho. Vai esticar um bocadinho. Exatamente. Sim. E vai colocar a sua língua aqui num polegar. Exatamente. Eu sei lá onde é que esta luva já andou. Esta luva Não era. se preocupe. Tudo situações clínicas. Esta luva era. Devidamente Esta luva era de sua desinfetada. casa. Não era do hospital. Mas está desinfetada. Deixa-me, então, mas espera aí, mas eu, como não tenho experiência, mostre-me lá a doutora como é que se faz. Não. Então, como a malta me só a mostrar. Não, isto até é muito Vamos lá, uma- quem é que é a técnica aqui?
Isto é uma questão de ângulos da câmara. Dali é que está bem. Porque não, que apanha de frente e a doutora de lado. Vamos lá então. Eu vou ter que avançar aqui já noutra parte. Sim. Ora bem, a ideia, vamos lá sem brincadeiras, a ideia era colocar a língua aqui, não é? Exatamente. Ficaria aqui a língua e depois poder-se-ia praticar sexo oral, tanto a mulher como o homem, Exatamente. com a língua na língua. Isto é um último recurso, certo? Um sexo oral que pode então haver penetração de Sim, acordo com este sim. polegar. Não Muito é? bem. Na parte anal ou na parte vaginal. No meu caso, como tenho uma língua gigante, posso deixar ficar o dedo médio. Pronto, isso agora fica... Eu não sei, a doutora é que sabe a que está Fica ao habituada. critério. Deixa aqui. Mas isso estica bastante. Pronto. Esta situação funciona muito melhor depois se for colocado, quer no ânus, quer na vagina, lubrificante, não é? Porque Certo. esta parte de látex, depois há aqui algum atrito e assim desliza muito melhor. Muito bem. Muito Ok? bem. Pronto, e agora Esse é temos um aqui... preservativo normal, ou não? Temos aqui um preservativo normal. Este não é Esse é normal, dos ou pequenos. seja, a luva é de látex como, como alguns preservativos são deste tipo de material. Como algumas pessoas são alérgicas ao látex, Exatamente. eu trouxe um preservativo de poliuretano, pronto, que é um preservativo normal, não é? Sim. Que pode ser utilizado também, vamos cortar aqui, pode ser utilizado esta mulher é também tramada, com não faz uma sabores, portanto Sim. o sexo oral não tem que ser só com este sabor a plástico, se bem, Pode ser de sabor a morango, a kiwi, enfim. exatamente, se bem que o poliuretano não tem aquele cheiro do látex, de borracha mesmo. Agora vamos aqui Não, não. fazer este corte, eu não sei se vocês conseguem ver lá em casa. Não, está a ser seguido, doutora, não se preocupe. Temos uma realização fabulosa. Pronto, eu não sou a pessoa mais jeitosa para isto. Para quê? Para quê? Para estar a exemplificar isto aqui em programas de televisão. Sim. Ok, espera lá. Está a ver, deixa aí uma pontinha. Nunca se deixa pontas soltas. Aprenda comigo. Portanto, e agora vamos esticar. E? E também se protege a língua com esse... Exatamente. Portanto, também é bem. possível fazer sexo oral desta Muito forma. bem. Boa. Ok? Muito Aqui bem. já há alguma lubrificação, mas ao mesmo tempo poderão pôr. E essa lubrificante. lubrificação não faz mal? Nada. Não. Lubrificantes que possam colocar depois, de preferência à base de água. Porque são os únicos que não fazem rebentar este tipo de Muito bem. E por materiais. último, aquela película aderente, que isso é de gênio. E por Isso toda a último, gente tem em casa. Temos aqui isto tudo coisas caseiras. Sim, sim. Essa película aderente toda a gente tem em casa, não é? Exatamente. Portanto, pode ir à cozinha nos Isso é de gênio. Não preciso agora estar aqui a exemplificar como é que se corta, Não, não é? porque é igual. Portanto, e é exatamente a mesma coisa. Mais um bocadinho Mas embora a lubrificante. película tenha, quanto a mim, Sou o fã problema do- é ser mais frágil. Sim, um pouco mais É. frágil, sim. Estes materiais, nomeadamente aqui São o mais- polo São mais apresentam mais resistentes. segurança, não é? É. Sim. É. O Porque poliuretano- o sexo nunca se sabe a intensidade que se vai imprimir e aquele pode ser um pouquinho menos resistente. Eu não aconselho. Eu aconselho mais a luva Estamos e o a preservativo. falar de sexo oral, né? Portanto, na verdade, Sim. como tu dizes, nunca se sabe até que, qual é o ponto. Não é? Se é até o ponto. Portanto, se nós pudermos, de facto, usar um material mais resistente, e nesse caso o preservativo, e depois, de facto, a luva também me parece interessante, a película aderente penso que pode ser um recurso, o último recurso, mas Sim, parece-me exatamente. frágil. Sim. De qualquer das formas, doutora Vera, para além desta conversa que tivemos aqui, a doutora Vera tem sempre o hábito de colocar estas conversas no seu Facebook e nós também no nosso, e aí as pessoas podem não só seguir esta conversa, como também uma explicação muito detalhada Sim. que a doutora faz Mais sempre. completa. Portanto, quem quer adquirir mais conhecimentos sobre isto, e é importante para uma vida sexual saudável, E ativa. que se quer saudável e ativa, e casais sem, de facto, sem que isto seja uma nuvem, ou seja, uma sombra, é importante ler aquilo que diz. Doutora Vera, mais uma vez, Mas muito é importante obrigada. perceberem uma coisa, que é todos estes métodos que a doutora Vera trouxe aqui serão sempre um recurso de última hora para uma situação inesperada, porque aquilo que se deve fazer é dirigir-nos imediatamente ao nosso médico para tratarmos qualquer problema que percebamos que temos, não é? Este é que é Claro. o ponto, não é andar a praticar sexo destas formas e deixar o problema andar. Claro. Portanto, não é essa a mensagem que se passa. Exatamente. Doutora Vera, mais uma vez, muito obrigado. Muito Vamos para um obrigada. intervalo que é curtíssimo, já sabem, não tem Curtíssimo. nem um minuto e já voltamos. Até já.